Agora nós vamos aprofundar esse assunto e Gênesis no geral, né? Essa passagem tão importante da Bíblia e, consequentemente, da história de toda a humanidade, mas que também é um dos fatos, né, um dos assuntos mais polêmicos do mundo. Para isso, recebemos o mestre em Educação, graduado em Ciências da Religião, professor Gilberto Oliari, que já está aqui conosco. Professor, a gente tem aqui uns bons minutos para falar, mas esse assunto, imagina, né? Quantos mil anos de história, né, professor? Muito boa tarde, obrigada por ter vindo. Boa tarde, Fabiana. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos que nos assistem. Então, falar de Gênesis é falar de uma história muito antiga, né? Aproximadamente 6.000 anos atrás, 6 milênios, né? Falar de um livro que foi escrito por Moisés, né? Na tradição judaico-cristã, atribui-se essa escrita a Moisés. E ela fundamenta, né? Eu diria assim, o livro de Gênesis fundamenta boa parte da nossa história teológica, religiosa, ocidental, né? Claro que há outros mitos muito semelhantes que são contados no Oriente, no Extremo Oriente. Há mitos muito próximos da mesma ideia que são contados na África, na América Latina, aqui nos povos pré-colombianos. Mas, como nós somos descendentes desse povo, como nós ocidentais, né, somos descendentes desse povo judaico-cristão, nós seguimos e nós temos o livro do Gênesis como uma das primeiras e principais referências religiosas para a nossa tradição cultural religiosa. Até porque o livro de Gênesis, ele apresenta uma série de símbolos, né, que são necessários da nossa, que fundamentam, por exemplo, o símbolo da água como purificação, como limpeza, né? Para nós, chegar em casa e tomar um banho, não tem sacralidade nenhuma, não é tão sagrado. Mas imaginem o ato do dilúvio, por exemplo, né? De Deus supostamente ter inundado o mundo todo para os cristãos, ou ter inundado uma parte do território lá do Tigre e Eufrates, que é o que os muçulmanos consideram, né? Então vocês imaginem passar por uma limpeza divina o mundo, né? Foi como o pastor falou ali, né? É um recomeço, né? Isso, imaginem a potência de associar a água a essa sacralidade como um todo, né? E o livro do Gênesis, obviamente, conta essa história da criação, essa história da nossa existência e também estabelece o monoteísmo. Não podemos deixar de citar isso, né? Quando falamos do livro do Gênesis, nós falamos da instauração de um monoteísmo religioso e cultural no mundo ocidental, porque é a crença em um único Deus. Exato. Professor, você estudou muito, né? Nós aqui simplesmente só somos um pouco curiosos, né? Cada um tem a sua religião, estuda a sua forma, cada um conhece, né, do seu modo ali, mas são muitas dúvidas, né? E que a novela, acho que está ajudando a gente a tirar um pouquinho essas dúvidas, né? Porque, por exemplo, ali, a gente ouve falar muito Adão, Eva, Caim e Abel. E aí, como é que uma família, né, tipo Adão e Eva, daí teve 2 filhos, como é que a humanidade foi para frente, né? São coisas que a novela está ajudando e que é importante que a gente conheça também, né? Isso, por isso é importante entender o livro do Gênesis e diria assim, de modo geral, quase todo o Antigo Testamento, ele instaura, além de uma visão religiosa, ele instaura um modo de ser e de pensar a sociedade de modo amplo. Tanto que para nós, por exemplo, pensar a relação sexual entre pai e filho, ou entre irmãos, ou entre primos, para nós hoje é um tabu, é algo que né? Pensar isso há um tempo atrás, a gente não consegue precisar tanto. E aí é importante entender, né? Eu falava com meu cunhado essa semana, a gente comentava um pouco sobre isso, né? As pessoas devem ficar perguntando para ele, né? A gente fica família, discutindo, exato. A gente até conversava sobre isso, né? E aí é importante entender que o próprio livro, que a própria narrativa religiosa do Antigo Testamento, ela não é uma narrativa, como eu posso dizer, sincrônica e cronológica, porque ela não vai contando um passinho, uma sequência, exato. Porque, por exemplo, se a gente olhar uma perspectiva do Gênesis, vai dizer que o Caim matou Abel e que Caim fugiu para uma das outras tribos. Quais tribos? Pois é, isso que eu tô falando, né? Porque Adão, Eva, Caim e Abel, e aí? Exato. Então tem essas perspectivas, como é que eu poderia dizer? Não são falhas, né? Mas são lacunas que vão ficando
no texto e que às vezes não nos deixa interpretá-lo. Porque na verdade forma não tinha correta. quem escrevesse naquela época, né? É. Se a gente pensar em seus 1000 anos, né? Foi sendo Claro. contado e foi escrito para quantas línguas, né? Então, assim, até essa forma mesmo de tradução vai se perdendo algumas informações, né? Isso, porque nós temos assim, ó, nós temos que entender esse processo, o processo de escrita de todo o texto bíblico, né, da tradição judaico-cristã. Primeiro ele é vivenciado, depois ele é celebrado, nessa celebração ele é narrado, ele é transmitido oralmente e depois, muito tempo depois, é que ele vai ser escrito. Então o fato não está acontecendo aqui, alguém está narrando, escrevendo lá. Professora, é bem importante a gente falar também, porque tem pessoas que não acreditam, né? E aí tem a ciência, realmente tem uma linha da ciência que não acredita, né? E tem uma linha da ciência que já acredita também. Isso é muito importante também, né? Isso, nós vivemos assim algumas perspectivas científicas que são ainda muito duras, né? Que elas não admitem a crença naquilo que não é provado, naquilo que não é metodologizado, mas a gente tem correntes de cientistas hoje que já trabalham com a perspectiva do pode ter acontecido, do pode ser que seja assim. Porque como a gente acabou de dizer, são fatos, são acontecimentos e fenômenos de aproximadamente 6.000 anos atrás. Então, de fato, ninguém consegue comprovar se aquilo existiu ou não existiu, como a gente fala. E aí vai ficar na dúvida a pergunta, e os dinossauros acabaram quando, né? Pois acabaram com o dilúvio? Professor, como eu falei, né, muita coisa pra gente falar, só pra gente encerrar, claro. assim, né? Claro, a gente fala da ciência, fala da religião, mas fala dessa mensagem, como você falou, grande, né, um grande legado que ficou pra gente. Qual que é na tua opinião, qual que é a grande mensagem de Gênesis pra gente encerrar essa nossa participação? Eu acho que o livro do Gênesis traz para a humanidade essa perspectiva do eterno fluxo da vida e do eterno fluxo de possibilidades de recomeço, né? Porque a morte, a saída de Adão e Eva do paraíso são um recomeço, a morte do Abel é um recomeço para a vida do Caim, o dilúvio é um recomeço. Então, ao olhar para o começo, a gente precisa olhar também para a nossa vida e pensar que a nossa também pode ser de ciclos que precisam ser constantemente revisados, ser revistos e que, no caso bíblico, Deus nos dá a possibilidade de renovar-se, de reviver, de recriar-se, de arrepender-se, né? Mas se a gente não quiser falar de Deus, né, a gente pode dizer que as energias do universo nos dão outras possibilidades. Acho que esse é um dos ensinamentos muito básicos que bacana. Que Gênesis nos Professor, traz. vou combinar contigo para a gente voltar a falar, né, até a importância do ensino religioso, né, que também é polêmico, mas também pode ser ensinado na forma de energia. Claro. Obrigada por ter vindo, um excelente ano letivo e vamos ficar com esse compromisso da gente voltar a falar sobre esse assunto que é bem legal. Com certeza, estou à disposição. Obrigada, Um até a abraço. próxima.